Então, para quem não sabe, Denise é irmã da Ruth Siberus. Isso. Sim. Então, oi, Gabriel, boa noite. Boa noite. Enquanto eu aguardo a minha melhor sogra, que vai participar aqui, eu acho que ela vai participar, o nosso grupo, nós estudamos a série psicológica de Joana de Anjos, eu acho que a Ruth te falou por alto. Sim. O que ela pode não ter falado porque ela não sabia, nós começamos esse estudo em 2014. Nossa! Então, já faz algum tempo. E a série psicológica tem uma sequência. Nós seguimos a sequência. Nós estamos estudando um livro, certamente, né, de autoria de Joana, de título Desperte e Seja Feliz. Uhum. E a gente, sempre que chega uma pessoa nova dentro desse grupo, a gente faz uma lembrança dos combinados. Uhum. Aí, um dos combinados é não leve pergunta para casa. Tá bom. Porque é assim, existe uma chance razoável de, no grupo, eu mesmo, às vezes, em geral eu, mas o grupo, poder sanar a dúvida. Eu vou contar um episódio super rápido, que pode ser explorado em algum momento. Certamente, eu leio e releio o material que eu vou falar algumas vezes. Então, assim, acaba sendo um privilégio, porque eu vejo antes o material e já li a série inteira. Uma vez, nós estávamos trabalhando presencialmente no Centro Espírita Serra de Luz, que é onde a Ruth trabalha conosco. E eu tinha reestudado, e antes de ir para o centro, eu fiquei assim, o que ela quis dizer com isso aqui? Mas eu fui, né? Fui estudar junto com o pessoal. Quando nós estávamos estudando a parte que eu tive a dúvida, alguém falou o que ela quis dizer com exatamente o lugar que eu tive a dúvida. Quando eu fui abrir a boca para dizer, eu também não entendi, me ocorreu o que ela queria dizer. Então, nós temos assim a certeza da atuação espiritual. Sim. Que nos apoia a todos muito. E nós, acho que o segundo combinado, nessa história, para você saber, a gente lê juntos. Aham. E, apesar de eu sempre comentar aqui e ali, eu não tenho a pretensão de deter completamente o tudo que ela quer dizer. É por isso que é importante, né, que vocês tragam as contribuições de vocês. Várias das pessoas aqui são pessoas bastante simples e outras são bastante cultas. E essa mistura, né, ela acaba sendo rica, porque muitas vezes assim a experiência das pessoas simples torna esse momento muito precioso. Uhum. Uhum. Então, assim, eu tenho certeza que você vai ver isso de vez em quando. E muitas vezes, né, a gente tira assim conclusões dessas experiências, né? Então, assim, você precisa ficar à vontade para dizer, né, das questões que você traga, exatamente porque elas enriquecem Uhum. esse momento, né, esses minutos. Ok.
Então, fique bastante à vontade, trazendo o seu entendimento, o seu ponto de vista, as suas experiências, as suas questões, né? Assim, na certeza de que isso enriquece. Ok. Então, eu queria que você ficasse muito à vontade, como o Ruth fica à vontade conosco no trabalho, na Casa Espírita, no Viciado de Luz. Tá ótimo, obrigada. Mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada. Vicentina e Rose, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vicentina, eu não sei se você estava já presente. Denise é irmã de Ruth. Você tinha feito comentário na semana passada, né, que ela ia participar do estudo, lembra? Eu posso ter falado com todo mundo junto. É. Muito bem. Você quer fazer a nossa prece, Vicentina? Sim. Pai querido, mestre, médico de nossas almas, a nossa gratidão pela oportunidade de mais um dia de vida na Terra, que possamos aproveitar todos os instantes que adentre os nossos lares, esses ensinamentos, que são o aprendizado que alimenta sempre as nossas almas, dando a nós oportunidade de aproveitar todos os minutos que nos coloca nas mãos a tarefa do trabalhar, no servir. Mestre querido, pedimos pelos nossos enfermos, pelos hospitais, por todos os lugares que te sabe o quanto a dor ainda permanece, porque não conhece, Senhor, este medicamento que alimenta sempre as nossas almas, nos fortalecendo para enfrentar as dificuldades que faz parte do nosso crescimento. Abençoa, Jesus, esse pequeno grupo. Abençoa, Mestre, todos aqueles que ainda não conhecem este seu Consolador. Pelas bênçãos que recebemos, pelo olhar, pela luz que sempre norteia os nossos pensamentos no bem, no abraçar sempre os necessitados, que sempre se encontra, Senhor, nesse instante, precisando dessas nossas vibrações, deste nosso pulsar do coração, para alcançá-los, Jesus, levando sempre as energias necessárias que sempre buscamos nesta fonte de amor que nos abraça sempre. Obrigado, Mestre, por todas as oportunidades que nos oferece. Que assim seja. Graças te damos.
madrugada. Eu compartilhar com vocês então, esse slide que é o início do capítulo 10 do livro, Desperte e Seja Feliz. O título do capítulo é Fé e Vida. E esse é o primeiro slide do texto desse capítulo. E nesse slide, que até onde eu me lembro, Daniel fez o comentário, o que nós trabalhamos sobre a fé, que muitos detêm em si o que ela chama, e Kardec chama do mesmo nome, fé natural, que é uma construção que a pessoa traz de outras vidas. Ela nasce com fé, porque vem de experiências, do acúmulo de experiências das existências passadas. Então, a pessoa é naturalmente confiante. Ela acredita na força do bem. E porque ela acredita na força do bem, ela trabalha no bem. E essa confiança faz com que essa pessoa não desista, né? Assim, porque é o que a mantém no rumo. A fé é importante. E o que nós trabalhamos rapidamente na semana passada foi o fenômeno da falta da fé, que significa falta da confiança. Então, em muitos, se materializa na forma de ansiedade, na forma de questões que atormentam a pessoa, o pânico. Certamente com a adição, né, de a influência espiritual, mas o fenômeno ele está embasado nessa falta da fé natural, que é uma, como eu disse antes, uma construção do passado. O grande ponto que ela traz aqui no último parágrafo é que essa fé ela pode ser construída quando você tem que racionalizá-la. Quando você faz a racionalização da fé, muitas vezes, porque você não a detém, então, muitas vezes aparecem, né, como ela diz aqui, essas dúvidas e conflitos que fazem, né, o fenômeno da perturbação dessa confiança. Nós vamos ver na sequência, mas é preciso perseverar para poder superar esses momentos, que eu vou dizer, de intranquilidade, quando você está no processo da aquisição da fé. É um momento importante, é um aspecto que faz da vida uma experiência importante, interessante, porque quando você começa o trabalho da aquisição da fé, você transporta para outras existências, e nasquelas existências futuras, a fé se torna um fenômeno natural, a fé natural. Mas é uma construção. Nós padeceremos naturalmente de dúvidas, até que ela se solidifique em nós mesmos. Mas, como eu sempre digo, isso é só um resumo do que nós vimos na reunião passada. E
Dito isso, a menos que alguém queira comentar alguma coisa, nós vamos prosseguir. E aí, mais uma vez, Denise, você vai ver, assim, a gente compartilha aqui. Aham. Eu vou te poupar hoje, para que você observe. Tá, E você estando tranquila, nós vamos te incluir aqui. mas eu já posso fazer pergunta? Pode? Você quer que volta? Pode. Não, pode. Eu anotei aqui, Hum, Eduardo, e a hum, minha dúvida quando você fala de fé natural, né? Que nós já sim, nascemos com ela, é, isso. existe. Pode ser que a gente não nasça com ela e que a gente precise desenvolver ao longo da vida? Hum. Essa é uma pergunta? É, Sem dúvida. tá. Né? Assim, é o que eu chamei, e ela faz a indicação aqui, eu chamei do processo de aquisição da fé. Mas não Tá, tem dúvida. Então, tá. assim, se essa confiança, eu, eu peço desculpas aos amigos que estavam conosco, e está tudo certo, né? Isso é assim mesmo. Uhum, Na semana passada, né? Assim, porque eu vou me referir ao mesmo fato. uhum, Eu me referi que no período do cristianismo primitivo, nós tivemos vários mártires cristãos. uhum, uhum. E a literatura espírita, ela é rica nas descrições. Eu preciso 30 segundos só para fechar a porta aqui, que eu não Ok, fosse direito. ok. A literatura espírita, ela descreve, né, assim, em muitas situações, eu vou descrever a, a desencarnação de uma pessoa. Você bem sabe, né, assim, que a autora é Joana de Ângeles, Uhum, mas na época de Jesus, ela se chamou Joana de Cusa. uhum, Cusa era o nome do marido. E ela, no Evangelho, ela ficou reconhecida como Joana de Cusa. E a cena eu posso falar que é bela, porque mostra a força do caráter de Joana, e assim, não descrevendo em detalhes, mas ela teve que voltar a Roma, e aí ela foi rica na época que Jesus estava aqui na Terra. Inclusive, ela ajudou as tarefas da Casa do Caminho, a primeira igreja em Jerusalém, que era uma espécie de hospital onde os doentes indesejados eram atendidos. Então, ela contribuía financeiramente na tarefa de Pedro, João e Tiago. uhum. E o marido entrou em descrédito, ele faleceu, ela teve que conquistar o pão da existência dela mesma e dos dois filhos. E nessa tarefa, ela teve que voltar a Roma. Ela dava aula para as crianças patrícias romanas. Mas ela continuou cristã. E quando o cristianismo chegou definitivamente em Roma, ela frequentava as assembleias nas catacumbas romanas. E numa dessas assembleias, ela foi presa junto com o filho mais velho. E já era o período da perseguição dos cristãos movido por Nero. Uhum, E ela foi chicoteada, foi chibateada várias vezes para que abjurasse da fé cristã. E ela não abjurou. Quando perceberam que o filho estava com ela, passaram a castigar o filho,
que não tinha a mesma força espiritual da mãe. E ele, chorando porque estava sendo chibateado, ele pedia, né? Mãe, abjura. Não vês que eu sofro? Eu te peço tão pouco. E ela responde a ele, talvez com o coração sangrando: tu não sabes o que me pedes. E não abjurou. Ele e ela foram levados à arena romana, ao circo romano, no Coliseu, e quando o soldado, depois de tanta tortura, ateou fogo aos pés de Joana, tinha uma acha de madeira, lenha, e as chamas crepitaram, narra tanto Amélia Rodrigues quanto o Irmão X no livro Boa Nova, que o soldado pergunta a ela: foi somente isso que o seu mestre te ensinou? A morrer assim covardemente? Porque ela não reagia. Uhum. Ela se deixava levar. E Humberto de Campos narra de um modo muito emocionante que as chamas já haviam começado a consumir os cabelos de Joana de Cusa. Uhum. Mas ela teve força de exclamar de dentro da fogueira: não, ele também me ensinou a te amar. Nas minhas reflexões, essa história passa muitas vezes nas minhas reflexões, eu me pergunto quantas vezes a resposta de Joana à provocação que ele fez ecoou no espírito desse soldado. Uhum. Uhum. Mas nós estamos falando da fé. É muito importante você saber que ambos esses autores que eu mencionei, Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, e Irmão X, no livro Boa Nova, narram que antes mesmo que as chamas consumassem o corpo, ela, semiconsciente, sentiu que uma mão pousava em seus ombros. E ela escutou uma voz dizendo: Joana, eu já estou aqui. Uhum. Era Jesus Uhum. que vinha receber. Então, uma daquelas seguidoras que certamente tornou-se um dos seus discípulos, no portal de volta da vida verdadeira, da vida espiritual. Por que é relevante essa história? Ela, de certa forma, sabia, porque ela conheceu Jesus. Ela sabia que ele a aguardaria do lado de lá da morte. Uhum. Ele prometia a vida. Ali talvez ela ainda não entendesse, mas saberia logo mais o que seria essa vida que Jesus se referia durante o seu apostolado aqui na Terra. Uhum. Ela tinha essa fé natural. O filho, que não compreendia aquela fé
que transcende muitas vezes a nossa compreensão, não aceitava. Mas, né, construiu. Ali foi uma das experiências, mas pouco a pouco ele foi construindo essa fé. As experiências, não queria falar, no século XX, ele reencarnou-se com o nome de Nilson Pereira dos Santos. Alguns achavam que ele era irmão de Divaldo Pereira Franco. Não era. Eles foram apresentados no Centro Espírita Caminhos de Redenção. E trabalhou a vida inteira ao lado de Divaldo. Enquanto Divaldo tinha uma fé profunda em Jesus, ele tinha dificuldades. Ainda tinha dificuldades. Era oriunda daquela experiência que o marcou. Obviamente, Nilson superou a própria convivência com Divaldo, fez muito desse trabalho, mas é essa construção, né, assim, que cabe a nós, quando não dispomos dessa fé natural, fazermos. Né? É uma das conquistas que fazem, como eu disse, da vida uma experiência importante no nosso histórico espiritual. Os cristãos, na referência que nós fizemos na reunião passada, muitos deles iam enfrentar as feras, as flechas, as lanças, as chamas, o castigo, cantando. Eles entravam no circo cantando, porque tinham a convicção, que, portanto, é fé, é confiança, de que Jesus os aguardava, que era fato. Né? A espiritualidade superior aguardavam esses mártires, e muitos deles mal se apercebiam da dor física, né, que ali era lhes infligida. Eram meio que poupados, né? Em parte. Em parte. Né? Assim, é meio engraçado, né? Mas tinham aquele martírio porque tinham a certeza que o martírio era o portal para o Jesus. Tá. Eles queriam, né? Assim, e isso, então, virou, e certamente, né, vários deles tinham uma maturidade muito grande antes que aportassem aqui na Terra. Só para a gente lembrar. Judas Iscariote não dispunha do mesmo recurso. Então, procurou a saída falsa do suicídio. Veio a fazer a sua construção de fé nas várias existências que se seguiram, até que ele também morreu, encarnado com o nome de Joana d'Arc. Então, assim, é essa construção, né, assim, que se faz através das reencarnações. Para muitos, né, assim, é um trabalho milenar. Nós, e muitos não dispomos ainda dessa fé vigorosa, que nós nos referimos aqui, estamos nesse processo de construção. E é por isso que muitas vezes aparecem essas dúvidas e conflitos que cabe a nós, pouco a pouco, esclarecer e superar. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Muito bem. Gabriel, pode ler e comentar para nós o segundo slide do preâmbulo? Assim. Vamos lá. O homem e a mulher
necessitam da fé sobre o influxo da razão para conseguirem a harmonia íntima, para avançarem com segurança, para promoverem o progresso próprio, assim como o da humanidade. Em face de tal imperativo, é-lhes imposto o dever de pensar, de estudar, de reflexionar, conseguindo resistências morais para enfrentar os momentos difíceis. Enfermidades, solidão, desemprego, inquietações, infortúnios, com o espírito tranquilo. A criatura que avança na terra sem fé é como embarcação sem bússola, flutuando a esmo. Então, no primeiro parágrafo, ele já deixa bem claro, né, do que a gente precisa para nossa harmonia íntima, que é a fé, né? E a gente pode até aqui ficar horas discutindo sobre o que é fé, né? Que é uma palavra assim tão pequena, mas tão complexa no nosso dicionário. E a minha mãe costuma falar que fé é você andar no escuro e buscar pela porta certa e encontrar essa porta, né? Assim, você saber que mesmo andando no escuro, sem saber qual porta abrir, você vai abrir a porta que você deseja, né? E como ele fala, né, a gente precisa, para avançar com segurança, dessa fé, que muitas vezes nos falta, né? Assim, o infortúnio próprio mesmo dessa nossa força que vem dela. Muitas vezes a gente descrê e, e poderia muito bem se apoiar nela, né? E aí ele começa a falar, né, que essa fé, e a gente pode até entender que essa fé ela não vem do dia para a noite, né? Assim, ela vem do estudo, da reflexão, da resistência moral, né? Como ele fala aqui, dos momentos difíceis, né? Enfermidade, solidão, desemprego, que nós começamos a aquietar esse nosso espírito, muitas vezes se encontra em ebulição, né? Eu mesmo posso afirmar, assim, eu passei um período, quase 2 anos, no exterior, e longe da família, dos amigos, assim. Cheguei, cheguei num local sem saber muitas coisas e duvidava também de mim, né? E a fé era a resposta para muitas dores e dificuldades que eu ia passar que seriam necessárias ali, né? E mesmo voltando depois, né, de todas as dificuldades e superar essas dificuldades com muita resiliência e muito sucesso, muitas vezes eu ainda me pego com dúvidas, com medos, né, com decisões, e muitas vezes eu falo assim, não, mas eu passei por tanta coisa, e sim, claro, né, são coisas que nós somos capazes de suportar, cada um tem sua dificuldade, né, mas essas dificuldades vêm para que nós possamos fortalecer essa nossa fé, né, e, e muitas vezes eu também, quando eu entro, né, nesses momentos de dúvida, né, eu sempre vou pensar assim, não, eu estou onde Deus quer que eu esteja. A gente não pode ter dúvida disso, né? Nós somos, nós temos os recursos necessários para a nossa sobrevivência, para o nosso trabalho, para aplicarmos a nossa evolução moral, né? Então, muitas das nossas inquietações vêm até mesmo pela falta da fé e também do nosso ego, né, que entra em questão. Então, essas dificuldades que ele fala aí, elas são muito necessárias e não vai
seria uma prova que nós vamos aprender a ter essa fé tão poderosa, né? Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Então ele até finaliza, né? A criatura que avança na terra sem fé é como uma embarcação sem bússola, flutuando a esmo, né? Então, até mesmo o próprio espiritismo, né? O estudo do espiritismo é uma prática da fé, né? Porque ele nos dá a base e muitas vezes até nos conforta, né? De que tudo é passageiro, né? Toda dificuldade ela não é para sempre e até mesmo essas dificuldades poderiam ser sanadas facilmente se nós ajustássemos, né, os nossos desejos, as nossas reduzíssemos esse nosso ego, né, e nos colocássemos no nosso devido lugar, né? E, e como mesmo falam, né, a felicidade não é deste mundo. Então, assim, nós temos que encontrar essa fé, essa felicidade na prática do bem, né, no que Jesus aplicou aqui. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu falei demais ou fugi um pouquinho do tema, mas foi um pouco que eu entendi aqui do texto. Obrigado. Fugiu e nem falou demais. Bem rapidamente, né, assim, a fé, ela é o que nos dá a confiança no futuro, né? A sua mãe falava, né, caminhar no escuro para encontrar a porta, mas é a confiança no futuro. E às vezes, né, assim, e ela fala, né, sobre a necessidade da reflexão. Você mencionou o próprio estudo do espiritismo e me ocorre, assim, dois ou três pensamentos que eu gostaria de refletir com vocês. O primeiro é Joana, através da psicografia de Divaldo, escreveu um livrinho pequenininho, preciosíssimo, chamado Filho de Deus. Belíssimo, como disse. E ela, através dele, Divaldo, então fala, né? Nós todos somos filhos de Deus. Nós, porque somos filhos do Criador, nós, em muitas situações, precisamos de ajuda e merecemos essa ajuda, porque somos filhos de Deus. E se nós merecemos essa ajuda, nós precisamos refletir sobre a quem solicitar essa ajuda. Nós vamos solicitar essa ajuda aos amigos, encarnados e desencarnados, através da prece, através da palavra amiga, né? Assim, que pode, em muitas circunstâncias, nos socorrer. Eu tenho que ter a certeza que você diz, Deus não nos abandona em circunstância alguma. Então, eu tenho que ter essa confiança, que é fé, de que Ele, o Criador, está presente. E a espiritualidade, na figura maior de Jesus, também, né? Ela está conosco e nós podemos, e nessas circunstâncias difíceis, ela menciona algumas, nós podemos sim pedir forças para que nós consigamos superar. Você usou uma expressão da mãe, caminhar no escuro, mas é isso, né? Assim, a escuridão já não se faz tão densa, porque você tem a luz da fé a iluminar a sua estrada. E é importante, né, assim, quando você não tem essa confiança em si mesmo, as pequenas tentativas, elas, você, ao avaliá-las, são suas.
te faz acreditar que não vai dar certo. É a falta de confiança. Ela mata a iniciativa. É a nau navegando sem rumo. É a falta de fé. Então, é assim, quando nós temos fé, as maiores dificuldades, elas se tornam pequenas. E é assim, às vezes, né, eu faço, alguns aqui já sabem, faz algum tempo que eu trabalho na organização da Feira do Livro. E, às vezes, né, assim, eu faço uma reflexão com os amigos que se dispõem a trabalhar conosco. Qual o objetivo da Feira do Livro? Né? Então, assim, tem os objetivos imediatos da promoção do livro, da divulgação da doutrina espírita, do pensamento de Jesus na forma da doutrina espírita. Mas, para que a gente faz tudo isso? É para transformar o mundo num mundo melhor. Né? E assim, parece que não está funcionando, né? Assim, mas nós temos que ter a certeza de que está. Né? Essa confiança é que faz, no ano seguinte, lá está todo mundo junto de novo, trabalhando, sabendo que é um esforço que parece minúsculo, né, de cada um, mas é um objetivo grandioso e compensador. Você quer transformar o mundo. Certamente começa no coração de cada um, mas você vai conseguir, se você persevera. É um pouco, assim, pode até soar pretensioso, mas era o objetivo de Paulo de Tarso, quando ele saía a pé, às vezes de sandálias, às vezes descalço, caminhando pelas estradas poerentas da Palestina, da Judéia, chegando até os confins da Espanha. Numa época, eu já brincava antes, né, assim, não tinha WhatsApp. Era muito difícil. Internet, ninguém sabia o que era. E ele ia, né, com os seus papiros do Evangelho de Estevão, divulgando a palavra de Jesus. Ele acreditava na transformação que aquela proposta teria. Em parte porque ele viu a transformação nele mesmo. Mas é fé. E assim, fazem 21 séculos. Mas a força da divulgação do Evangelho de Paulo continua viva. Né? É por isso eu digo às vezes, né? Por isso nós estamos aqui. Então, assim, quando você tem essa crença, essa fé, essa confiança, você não desiste. Você não desiste. Mesmo que pareça que está lutando contra o mundo. Que, a meu ver, é o que Paulo fez, né? Paulo conversou com Nero. Ele não temia. Ele divulgava em praça pública. Ele divulgava no Templo de Jerusalém. Fundou igrejas. Escreveu cartas, que são as epístolas, né, que sobrevivem, nos trazem a mensagem de Jesus até hoje. Sim, Denise. Desculpa se eu volto a temas que vocês já abordaram, mas ouvindo você e ao Gabriel, me ocorre que eu acho que, para aqueles que acham que não têm fé ou dizem que não têm fé, eu acho que está muito relacionado com o que a gente pede e a forma como a gente pede. Né? E aí eu me incluo. Né? Então, imagina que eu estou doente e aí eu peço com fé que eu me cure. E aí, quando eu não me curo, eu falo, tá vendo? Isso é bobagem. Mas para que ter fé? Para que pedir se eu não me curei?
se eu perdi a minha mãe, se coisas ruins não foram evitadas. Só que, na verdade, escutando vocês, está muito mais relacionado não a pedir que algo não aconteça, mas que, se algo acontecer, que eu tenha a confiança, que eu tenha a certeza de que eu não estou sozinha e que alguém vai me ajudar a passar por aquele processo, porque, de repente, a minha evolução, o meu crescimento, a lapidação do meu espírito depende daquele momento difícil que eu estou passando. Né? Então, acho que o ter fé, ou pedir com fé, não é pedir não me deixe ficar doente, não me deixe passar por isso, mas me ajude a passar por isso. É isso. Certamente. Né? Assim, quando você já tem essa fé, você trabalha na superação das dificuldades. Mesmo sabendo que ela pode durar muito tempo. Então, assim, você falou, né, assim, da doença, mas a gente pode pensar assim, ó, a educação de um filho difícil pode durar mais que uma reencarnação. Sim. Mas, assim, quando você tem a fé, você não desiste. Porque você está ali semeando. Né? A Vicentina, que é a minha melhor sogra, ela fala muito, né? Assim, é preciso preparar a terra fértil antes da semeadura. É um tanto engraçado a figura, né? Mas é isso mesmo, né? Assim, porque muitas vezes nós estamos na tarefa de lançar sementes, mas em situações mais difíceis, você primeiro separa o cascalho, aduba a terra, afofa a terra, para então semear. Esse esforço assim, um pouco engraçado, né? Eu vou fazer a comparação. O semeador, ele prepara a terra, ele água a terra, ele semeia porque tem a fé A fé. de que a planta, a semente vai germinar, vai crescer, vai florescer, vai produzir frutos, vai alimentar. Você pode estar rindo, né? Mas sim, quem não sabe disso? Sim, mas se ele não tem essa fé, ele nem tenta. Ele nem começa. Pois é. Isso também vale para as circunstâncias que a gente vivencia. Eu ia falar vence, mas vivencia. Porque nós precisamos acreditar que conseguiremos, e por isso, vou repetir uma palavrinha que a Vera gosta muito, né? Por isso nós permanecemos no bom combate. Assim, não vamos fugir, porque já não nos cabe a fuga. Nos cabe trabalhar com as circunstâncias que nós já temos, porque pouco a pouco a gente faz essa aquisição da fé, mas também vamos superando as dificuldades. Nesse amanhã, essas dificuldades já não se farão tão grandes. Voltando, né, ao exemplo de Joana, ela não fugiu. E assim, eu preciso dizer, na minha pequenez, às vezes eu fico pensando assim, qual teria sido a minha reação se me chibateassem para que eu negasse, né, Jesus ou o Espiritismo. É difícil. Isso é difícil. Ela, talvez, assim, a decisão que para mim pode ser difícil, para ela não foi. Ela viu o filho ser chibateado, ela não desistiu.
E o exemplo dela ecoa em todos nós, né? Quando eu digo isso, eu quero dizer, assim, ela trabalhou. E nesse trabalho, nós somos resultado, de certa forma, né? Assim, porque estamos aqui refletindo sobre esse episódio de Joana de Cusa, que, mais uma vez, é Joana de Ângeles. Tudo bem, Denise? Perfeito, obrigada. Opa. Alguém colocou uma mensagem? A Patrícia. No capítulo Diante da Luta, aprendemos que, diante dos obstáculos, enfrentar situações difíceis, mesmo falhando, não serve como fortalecimento. É isso mesmo. É assim, nós... Está no chat aí, Denise. Como a Patrícia falou, assim, nós já vimos estudando já há algum tempo, né? De fato, né, assim, na nossa luta, a gente pode falhar, lógico, nós somos humanos, mas é preciso que a gente reflita, ela está falando aqui sobre a reflexão, que a gente reflita e essa reflexão nos fortalece, na medida que a gente compreende, se porventura nós falharmos, o que não fazer. A falha, nesse aspecto, faz parte do nosso processo de construção. O que nós não podemos tolerar é a desistência. Nós continuaremos trabalhando, né, assim, ainda que em condições muito difíceis. Mais uma vez, Paulo, ele dizia, né, assim, que nós precisávamos fazer a nossa caminhada, ainda que com os joelhos desconjuntados. Ou seja, em condições difíceis, nós prosseguiríamos no trabalho. Vitorioso, Paulo. Beleza? Vamos continuar? Lena? Boa noite. Tudo bom, Lena? Boa noite. Fé e vida. Ela é a estrela polar em noite escura, apontando o rumo para a vitória. Força e vitalidade constituem a segurança de qualquer empreendimento. Equilíbrio na vida estabelece as linhas do comportamento ético a conduzir o homem aos objetivos superiores anelados. Razão fundamental para o triunfo, mais se agiganta, tanto quanto mais exercitada. A fé é a alma da vida, sem a qual esta última perderia o significado evolutivo. A fé é membro importante do contexto humano, cujo contributo fortalece as nobres conquistas da sociedade. Fé e vida são, portanto, partes integrantes da equação do progresso. Ela está aí, acho que dando um encerramento aí sobre o que é a fé, né, que a gente tanto estava falando, a fé natural, né? Então, é a descrição do que é. Pessoa que tem fé, ela sabe para onde caminha, né? Ela sabe que vai encontrar no final da vida, por exemplo, igual os mártires, né, do cristianismo, né, que começaram no cristianismo, eles sabiam que eles iam encontrar, por isso se sujeitavam a todos aquele martírio que eles sabiam que enfrentavam e iam com aquela certeza do que os aguardava, né?
Quem tem a fé também, ela fala aqui que tem força e vitalidade, né? Constitui segurança de qualquer empreendimento. Quer dizer, se você vai empreender alguma coisa, um trabalho, por exemplo, que você estava falando aí, na Feira do Livro Espírita, é um empreendimento que a certeza é que está trabalhando na constituição de um mundo melhor. Essa é a certeza, essa é a fé que dá força e vitalidade para que esse trabalho seja executado todos os anos, com aquela trabalheira toda que dá, de comprar livro, estudar quais livros vai levar, acho que montar o trabalho braçal é de menos, né? É muita coisa envolvida. Então, esse trabalho dá uma satisfação, uma força, uma vitalidade para quem executa, para quem trabalha nele. É equilíbrio na vida, estabelece as linhas de comportamento ético, a conduzir o homem aos objetivos superiores anelados. Então, eu acho que isso aí é superação, é evolução, né? É evolução do ser humano quando ele já conquistou essa fé natural, né? Razão fundamental para o triunfo, mais se agiganta, quanto mais se exercita. Quanto mais você trabalha e acredita naquilo que você está fazendo, mais você cresce, né? Tanto o trabalho cresce, quanto quem está executando cresce. A fé é a alma da vida, sem a qual esta última perderia o significado. Vida sem fé é uma vida vazia. Não dá para imaginar o que é uma pessoa que não acredita em Deus. Eu conheci um rapaz, ainda não conversei sobre isso com ele, mas a minha irmã falou, ele é muito bacana, ele é muito legal, é educado, tal, não sei o quê, mas ele não acredita em Deus, né? Eu achei estranho, né? Mas eu ainda não conversei com ele ainda, conversei poucas vezes com ele, e ainda não conversamos sobre isso, mas é estranho, pessoa ser feliz sem ter fé em Deus, meu Deus, sem acreditar em Deus. Vamos lá. A fé é membro importante do contexto humano, cujo contributo fortalece as nobres conquistas da sociedade. Olha, se todos os países fossem gerenciados por homem de fé, seria diferente, né? É um membro importante do contexto humano, cujo contributo fortalece as nobres conquistas da sociedade. Aí, eu acho que nós estamos a caminho disso aí quando passarmos, de fato, para um planeta de regeneração. Eu acho, né? Vamos lá. Fé e vida são, portanto, partes integrantes da equação do progresso. Quer progredir? Vida sem fé é meio estranho, né? E é isso aí, Eduardo. Eu não vou falar mais, não, que eu acho que eu já falei demais e você pode melhorar isso aí. Obrigada. Falou, como sempre, muito bem, Helena. Então, primeiro, de fato, assim, você descreveu, né, com exatidão, né, assim, o que ela está dizendo. De certa forma, né, na primeira sentença dela, ela se refere à frase que Gabriel disse que a mãe usava. Estrela polar, a fé é estrela polar em noite escura. A noite escura é a nossa própria, ou as nossas dificuldades. Não sei se sabem, né? A estrela polar, ela sempre indica o norte. É por isso que ela chama estrela polar. Assim, ela sempre indica o norte. Alguns chamam de posição fixa. Ela sempre está dizendo
onde é o norte. Por isso que essa expressão acabou virando, né, em português, o rumo, né? Assim, você é o meu norte, né? Assim, nortear os passos é a estrela polar, né? Assim, que traz, né, não só aquela resta de luz, mas indica o rumo, como ela aqui diz. Quando nós temos, né, assim, um comentário muito rápido, essa fé natural, muitos, aí é importante, Lena, não confundir com a fé religiosa, que é também importante. Mas muitos de nós, né, assim, não construímos, né, essa crença no Criador, mas temos a certeza da necessidade do comportamento ético, por exemplo. Não deixa de ser uma espécie de fé, que também, né, é construída nesse passado. Eu vou fazer uma reflexão breve com vocês. Quando eu expus, né, a questão de Nilson Pereira dos Santos, né, assim, eu tenho certeza que vocês sabem quem é Nilson Pereira. Ele foi o administrador da Mansão do Caminho durante décadas. Ele enfrentou as dificuldades do início da Mansão do Caminho com o Divaldo. Ele foi o salvador do Divaldo, da existência do Divaldo em mais de uma ocasião. Se vocês lerem, né, a biografia do Divaldo, vão encontrar a presença sempre marcante, né, de Nilson. E assim, por que essa reflexão é importante? Nilson, naquela existência de filho de Joana de Cusa, ele teve uma experiência dolorosa, porque ele não queria morrer por Jesus, né? Assim, aquela construção não fazia parte dele. E um pouquinho para nossa reflexão, né? Assim, ele era alto, bem é engraçado porque o Divaldo era baixinho, bem apessoado, forte. Ele era marinheiro quando conheceu o Divaldo, e ele, né, frequentava o ambiente de boates, um marinheiro, né? Não que todo marinheiro fizesse isso. Quando ele teve algumas dificuldades e ele foi até o Centro Espírita Caminho de Redenção, e lá ele conheceu aquele baiano falante, baixinho, e foi uma amizade instantânea. Nas primeiras tarefas de Divaldo, Nilson estava presente. E ele passou a residir na Mansão do Caminho, trabalhando a vida inteira. Obviamente, né, assim, ele acabou por construir, né, assim, essa fé, eu vou ser claro, em Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não a tinha no início, porque a experiência de 20 séculos atrás deixou uma marca nele tão profunda que ele tinha dificuldade na fé que Divaldo mostrava ter em Jesus Cristo. É o passado. Por que eu estou falando isso? Ele, Nilson, não tinha a menor dificuldade de solidificar uma amizade profunda por Divaldo. Não tinha a menor dificuldade em trabalhar anos
na mansão do Cariri sem receber voluntariamente, mas tinha a dificuldade na fé em Jesus por conta desse passado. Então, assim, mais uma vez, né, assim, tem a ver com a pergunta de Denise, né, assim, é a construção da fé, né, assim, alguns a têm naturalmente por conta da construção do passado, outros trabalham ou os fundamentos da fé nas reflexões que a gente viu no preâmbulo agora há pouco, ou em aspectos da fé, como o caso de Nilson, que não... o Valdo falava que ele não se dirigia a Nosso Senhor. Até que, pouco a pouco, ele fez essa superação no convívio com o Divaldo. Para a nossa reflexão, Lena. E todos. Lili, quer ler e comentar, Lili? Lili está presente? Oi, Edu, eu vou tentar, tá? Só para te falar, são um slide e meio, só para você ver a continuidade. Eu acho que eu não vou contribuir muito, não, mas pelo menos eu vou ler, tá bom? Ignaz Semmelweis, Semmelweis. estigmatizado pela intolerância da tradição e a soberba da ignorância, porque sustentava o seu ideal de serviço na fé, permaneceu na busca da solução para o problema da infecção puerperal e tornou-se o pai da sepsia. Eu lembrei dessa história, desculpa, eu vou parar aqui, eu lembrei dessa história, você já nos contou, né, que ele era, eu só não sei se ele era médico ou só um cientista, mas ele observou que muitas mulheres, depois das parteiras, né, terem efetuado ali o parto, as crianças morriam, não é isso? E ele descobriu que era por falta de asepsia, que elas... Então, o fato de lavar as mãos, né, higienizar as mãos para fazer o parto, mudava todo esse contexto aí, né, de morte de neonatal. Foi isso mesmo que você nos falou, não foi? Foi exatamente isso. Tá. Edson, firmado... Edson não é o mesmo, não. Firmado... Thomas Alva Edison. Ah, Thomas Edison? Edson, firmado na fé de produzir, jamais se permitiu o luxo do repouso, logrando brindar o mundo com aproximadamente 1000 inventos de extraordinária utilidade. O Thomas Edison tentou dezenas, ou sei lá, centenas de vezes para conseguir a proeza lá, né, da luz elétrica, da lâmpada. Da lâmpada incandescente, a experiência da lâmpada incandescente. E realmente ele perseverou diante dos experimentos dele, né? Porque ele tinha fé que realmente ele estava no caminho, ele acreditava naquilo, ele tinha embasamento e ele tentou. Colombo, apoiado na fé que as reminiscências do passado lhe mantinham vivas na mente, peregrinou por várias cortes europeias, buscando ajuda para a sua empresa e, graças a isso, descobriu a América. Ele também já tinha feito várias viagens, inclusive tinha se perdido, né? Ele me sumiu agora, gente, ele chegou na Índia, isso, achando... Ele buscava a Índia, aí ele chegou na América Central. Exatamente, o contrário, né? Ele buscava a Índia e chegou na América, né? Mas também continuou nas suas explorações, né? Allan Kardec, alicerçado na fé raciocinada, inquiriu os imortais com persistência e brindou a humanidade com a revelação espírita. Enfim, Kardec, a gente sabe da história, né? Ele foi perseguido, né? Ele teve muitas situações lá de
na verdade, primeiro eram experiências, não era uma coisa religiosa, né? Problemas, ele teve desafios, né? Até que ele conseguisse mostrar e provar, né, que poderíamos nos comunicar com os espíritos, né? Ele foi enxovalhado, isso a gente vê até nos livros e também no filme dele, né? Em todos aqueles que edificaram as abençoadas colunas do progresso ético, social e cultural na Terra, a presença da fé é o estímulo e segurança que os não deixou desistir dos cometimentos que perseguiam. Foram exemplos aí que Joana trouxe, né? Que está no livro, de pessoas que trouxeram grandes contribuições para a sociedade, né? Porque acreditavam naquilo que buscavam, foram perseverantes, né? E, enfim, sabiam, eu acho que já foi dito isso hoje, eu acho que talvez pelo Gabriel, que ele sabia, ou Helena, que ele sabia o caminho que ele estava traçando, ele acreditava e perseverava naquilo, né? Todos esses que foram citados aqui. Mais ou menos isso que eu entendido. E eu não sei se você quer fazer uma colocação, depois eu faço uma pergunta para não misturar. Faça a pergunta primeiro. No slide anterior, que a Helena leu, ela até deu um exemplo da fé, que fala, acho que, se as pessoas, eu não me lembro, mas a colocação da Helena foi o seguinte, né? Se os nossos governantes, ou do mundo afora, tivessem essa fé, as coisas poderiam estar diferentes e estaríamos vivendo num mundo mais homogêneo. Mas a minha dúvida é a seguinte, por mais que a gente estude, eu acho que fé, na verdade, é uma coisa, assim, muito abstrata. A gente está na doutrina espírita e eu estou desde adolescente, mas faz pouco tempo que eu, pelo menos, coloquei, para mim, eu me esclareci da seguinte forma. Para mim, fé é acreditar piamente nas leis divinas, tá? Então, se nós estamos vivendo um problema, eu acho que a gente tem que pedir a Deus que nos fortaleça, nos equilibre e que faça o melhor para nós, né? Aquela história que eu acho que é do AA lá, mas eu acho muito certa. Dar-me discernimento para mudar aquilo e lutar pelo que eu posso e devo, e serenidade e aceitação para as coisas que no momento eu não posso mudar. Por quê? Porque se você acreditar nas leis de Deus, que Deus está do seu lado o tempo todo e que Ele vai fazer sempre o melhor. Isso para mim é fé. E quando eu me apoderei disso, eu comecei a ficar mais tranquila, até de pedir, porque às vezes a gente pede fervorosamente uma coisa, não é o melhor para a gente, né? Às vezes até a cura de uma doença, porque a gente não sabe o que a gente pediu para a atual existência. Muito bem. Então, eu posso estar errada, mas assim que eu vejo um pouquinho da fé, porque ainda é muito abstrato. Mas, quando foi falado aí, se alguns governantes, enfim, tivessem esse pensamento, essa fé, as coisas poderiam ser diferentes? Então, a minha pergunta é o seguinte, tem muitas pessoas, governantes ou não governantes, que têm fé naquilo que eles acreditam que é o melhor, até em coisas ruins, entendeu? Acreditam que dizimando, sei lá, uma raça, ele acredita que aquilo é a verdade, né? É uma fé, ele luta por aquilo. A gente tem história aí para contar sobre isso. Então, daí você falou, explicando, não confundamos fé religiosa com a fé. Aí isso mexeu um pouquinho, eu fiquei meio confusa. Diante do que eu descrevi, o que eu acho que é fé, é diferente, por exemplo, vamos dizer lá eu não queria citar nomes, mas é um Putin da vida. Ele acredita que o que ele faz está certo. Ele tem fé naquilo. E aí? Isso é fé? Pronto, passo para você, Edu. De certa forma, né, assim, tem a ver com coisas, né, assim, que nós
viemos discutindo. Porque, assim, os elementos, né, da fé religiosa, Lena mencionou, da fé em Deus, assim, no Criador, das leis divinas. A gente poderia mencionar aí, né, assim, eu mencionei, Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso traz um contexto ético, né, assim, para a fé. Lembrando, né, nas reflexões que a gente sempre volta nelas, né, assim, na proposta do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como o mandamento maior que ele próprio diz, né, que era o maior mandamento. Quando a gente fala isso, né, assim, ele está propondo um comportamento que, mais do que ético, a pessoa entra no processo de se abnegar para suportar, para apoiar, para ajudar, amparar outras pessoas. Né? É o fundamento da caridade. Então, isso é fé religiosa? É assim, mas ela tem um fundamento ético. E assim, a gente não pode ter medo, né? Assim, você mencionou, né, o governante russo. O comportamento dele, eu vou dizer, primeiro é beligerante, né? Assim, ele aceita, ele acredita, portanto tem fé, no poder da força. Mas mais que isso, não só ele, mas só porque você mencionou ele. Desculpa, eu estou terminando de ler Libertação. Então, o Gregório também acreditava piamente que o que ele fazia era o correto, né? Ah, mas não tem dúvida. Assim, ele perseguia, procurando benefícios, mas até eu não queria me desviar. Gregório é uma figura que vale um outro momento. Seria muito importante. Você está terminando de ler o livro? Faltam 2 páginas, quase que eu não entrei hoje para terminar. Que bom que você entrou. Então, eu vou te convidar. Releia quando Matilde fala com ele, e ela diz que ele combatia a prepotência nos outros governantes, lá no século XI. Se você pensar, isso é uma boa característica, mas foi graças a ele que nasceu a Inquisição. E assim, é um pouco engraçado. Eu precisava só terminar essa reflexão, viu, Patrícia? Assim, o propósito dele era garantir que os cristãos agissem corretamente, mas ele fazia uma imposição. E, assim, essa imposição era: se você não pensa como eu, você vai ser queimado. Né? Mais que isso. Os judeus, por exemplo, era dada uma opção. Ou você se convertia ao cristianismo, ou era queimado. Queimado, torturado. Só que isso virou, assim, uma máquina de tortura. Então, assim, centenas de milhares foram mortos. Em nome de Jesus. Assim, era a crença na verdade que ele,
ou a igreja propunha. Só que essa verdade era, então, imposta. Eu vou... Se der, eu faço uma outra reflexão. Então, isso que esses espíritos endureciam, lutavam com perseverança, é chamado de fé também? Não deixa de ser, né? Assim, porque ele acreditava naquilo. Então, assim, na medida que a gente vai amadurecendo, você pode mudar de opinião. Eu preciso realmente fazer uma reflexão hoje. Patrícia, por favor. Eu acho importante reforçar o conhecimento de como funciona a fé, né? A fé é um processo de individuação. Se constrói a fé tendo confiança, confiança no amanhã, confiança no que faz, confiança na sua própria moral, né? E isso é que impulsiona cada um de nós, por isso é extremamente pessoal a fé de cada um. Então, quando alguém fala assim, eu tenho fé de que tal coisa aconteça, a pessoa do teu lado pode ser uma pessoa que tem uma moral impecável e não tem a mesma crença. Essa confiança é de acordo com as próprias experiências e conhecimento, como o Eduardo bem colocou. Então, se você tem experiência de que aquele conhecimento não deu certo, você refaz o caminho e tenta adquirir um conhecimento novo, a fé pode ter ficado abalada momentaneamente, mas você, depois daquilo, você refaz o caminho, você refaz a sua própria moral, você refaz aquela confiança no seu destino ou naquilo que você faz de acordo com o novo conhecimento. A diferença numa fé que é chamada de fé cristã por muitos é que você vai ter a fé respeitando o livre-arbítrio do outro, né? Que seria o exemplo de Jesus, onde você respeita as diferenças. Isso está no próximo capítulo, que eu acho que a hora que chegar no próximo capítulo fica mais claro. Tudo bem, Lili? Eu queria fazer a reflexão, né? Assim, o nosso tempo está se evaporando. É uma história que eu já contei aqui e ali para vocês. E vocês sabem que eu sou um contador de histórias. E essa história, ela está no livro que originalmente o livro se chamava Histórias que os Espíritos Contaram, e agora o livro se chama As Mãos de Minha Irmã. O livro é uma coletânea de várias histórias que os espíritos atormentados, muitos, traziam, descrevendo as próprias histórias através do canal mediúnico, e eram doutrinados pelo Hermínio, né? Então, o livro descreve o diálogo entre esses espíritos, alguns obsessores, alguns perseguidores da humanidade, e o doutrinador, que, como eu disse, era o Hermínio. E um capítulo do livro se chama As Três Moedas. As três dracmas, talvez. E tentando ser rápido por causa do tempo, o espírito se apresenta, diz que tinha vindo terminar com o grupo, e é muito interessante, às vezes o espírito ele é muito honesto assim, nas afirmativas dele. Ele diz ao doutrinador, que é o Hermínio, assim, nós nos conhecemos. E o Hermínio, sem entender, falou assim, pode ser, né? Assim, pode ser que nas nossas andanças a gente tenha se esbarrado. E aí, através do médium, ele fala, não, nós nos conhecemos. E o Hermínio
Talvez. Aí, os espíritos inspiram o Hermínio para que faça uma regressão com o médium, perdão, com o espírito através do médium. E aí ele experimenta uma existência e o Hermínio acha que não tinha muito a ver. E tem um momento que o espírito rompe, né, o silêncio do transe que ele está lembrando de outra vida. Ele fala assim: ide e pregai. E o Hermínio pergunta a ele, né, por que você se lembrou disso? O espírito não responde e repete: ide e pregai. O Hermínio começou a ter assim, um insight, né? E o espírito repete: ide e pregai. O Hermínio pergunta a ele: você conhece essa frase? O espírito responde: conheço. E o insight foi: você ouviu dele a recomendação? E o espírito responde: nós ouvimos. Nós estávamos juntos. E então, tentando resumir, o diálogo prossegue e depois o Hermínio descreve, né, assim, que eles estiveram juntos. Eu não queria fazer toda a lembrança, né, mas houve um episódio que o irmão X descreve com detalhe, os 70 da Galileia. Não vou contar agora o que foi esse episódio, mas haviam 70 seguidores de Jesus depois da partida, e Jesus se manifestava a eles materializado. E ele, numa dessas, então, diz, né, que eles fossem de vila em vila e divulgassem a boa nova, ide e pregai. E o Hermínio conta, né, assim, que o espírito, ele tinha uma ideia. A ideia dele era conquistar militarmente os povos e pátrias e impor a fé cristã. Mas a proposta daqueles seguidores de Jesus era de divulgar a boa nova e convencer, né, os gentios. Paulo, né, trouxe a ideia de divulgar o evangelho aos gentios, mas convencer as pessoas da proposta de Jesus. E ele achava que não. Aquele espírito achava, na época de Jesus, que ele devia conquistar militarmente e impor a fé cristã. E a história é muito bonita aí, porque eles eram amigos, Hermínio e ele, lá naquela existência. Então, Hermínio, naquela época, se chamou Barnabé, o companheiro de Paulo de Tarso. E então o Espírito conta que Barnabé bateu as mãos no bolso e disse a ele assim: eu tenho 3 dracmas. E eu vou te dar essas 3 dracmas, uma moedinha. Pouco valor. Vou te dar as 3 dracmas. Mas quando você voltar ao caminho que Jesus nos propõe, você me devolve as 3 dracmas. O espírito, interessante, né? Assim, naquela época, encarnado, ele aceita. Muito bem. Né? E partiu, né? Assim, naquela ideia da conquista militar. E é interessante porque 5 séculos depois, ele reencarna na Terra com o nome de Maomé, né, de o profeta Maomé, que trouxe a ideia islâmica da Guerra Santa, né, que é muito coerente com a proposta daquele apóstolo de Jesus
que abandonou o colegiado. É muito bacana, porque eles dialogam, se lembram das propostas de Jesus, e na história desse capítulo, então, praticamente o encerramento do capítulo, o espírito, através do médium, faz o gesto de devolver as 3 dracmas. Ele faz uma declaração: eu tenho 3 moedas e elas queimam a palma da minha mão. Então, assim, a lembrança era muito sólida, e aquele convite que Hermínio fez no nome de Barnabé, com o nome de Barnabé, que quando ele voltasse ao caminho, ele devolveria as 3 moedas, ele devolve as moedas. Um gesto simbólico que vocês certamente compreendem o que ele significa. Maomé trabalhava sob o regime da fé, mas impunha. Os seus seguidores seguiram a mesma proposta que vocês bem sabem. Mas, talvez, né, assim, a reflexão que eu faço com vocês é que só a verdade resiste ao tempo. Então, assim, Maomé, ou aquele espírito, tá, no tempo de Jesus, ele tinha uma crença, ele acreditava, tinha fé naquilo. Tanto é que movia montanhas aquilo. Era fé. Mas a proposta que sobrevive é a de Jesus. Tanto é que ele devolve as moedas. Fica aqui a nossa reflexão. Eu, de fato, né, eu acabei não comentando o texto. Talvez a gente fale alguma coisa na próxima quinta. Eu vou pedir à Vera se ela pode fazer a nossa prece de encerramento. Para vocês pensarem, né, sobre... Eu preciso dizer para vocês, né, hoje, belas lições que nós podemos refletir, né, assim, que essas histórias do Evangelho nos trazem, né, sobre nós mesmos. Obrigada, Edu. Vera? Posso sim. Vamos, então. Senhor, falamos muito hoje sobre o Senhor Jesus e o caminho que todos nós deveríamos seguir dentro do seu evangelho de amor. E ouvimos, Senhor, várias vezes o ide e pregai. E de uma maneira muito humilde, singela, diante do grande caminho que precisamos fazer, nós tentamos, através dos amigos espíritas e dos amigos da espiritualidade que trabalham conosco, nos auxiliando, nós tentamos o ide e pregai na Feira do Livro Espírita, na nossa pequenez, o nosso trabalho pequenino tem um objetivo muito grande, que é o de transformar o mundo, a humanidade. E como diz o nosso amigo Eduardo,
Nós não temos pressa, mas fazemos sempre. Que possamos, Senhor, nos unir mais uma vez este ano para trabalhar o Ide e Pregai através da nossa Feira do Livro. Agradecemos ao Senhor as bênçãos recebidas, agradecemos a união deste grupo que vem de longa data neste trabalho do bem e que possamos cada vez mais ir aprendendo através de Joana sobre a nossa doutrina para nos fortalecermos nas lutas de cada dia. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos espíritos. E obrigada, meus companheiros do grupo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Lourdes Maria, noite. parabéns. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Não acredito que a dona Lourdes está aí. Não acredito. Não acredito que ela está aí. Feliz aniversário, fofo. Obrigada. Eu entrei atrasada porque eu estava com visita, não pude entrar antes. Aí, Tá comendo bolo, tá comendo bolo, tá comendo bolo. mesmo. Quero bolo, quero bolo. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Boa noite aos outros também. Obrigado. Valeu. Denise, espero que você tenha gostado.